Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Desde muito tempo atrás, eu venho recebendo alguns comentários, não só no YouTube, amigos, ou círculo de amigos, ou aqui ou ali, que eu nunca elogio, que eu sempre critico. Eu não concordo. E eu vou falar por quê? Porque hoje eu vou defender Abel Ferreira e Neymar, pessoas que normalmente eu só critico. Eu elogio a vida toda Paulo Nobre, pelo que ele fez. Ele salvou o Palmeiras. Porque essa presidente lixo, esse diretor lixo, esse lixo, Gagliotti, presidente lixo, eu só falo da parte profissional. Não chegam à frieira de Paulo Nobre. Leila Pereira não tem roupa para vestir em festa de Paulo Nobre. Gagliotti não tem roupa para vestir. Mas eu vou falar por que eu estou falando isso. Não adianta eu só falar blá, blá, blá. O Abel Ferreira recebeu uma punição de 8 jogos pela expulsão, pelos cartões que ele tomou contra o São Paulo e mais um time. 2 jogos, que eu não lembro o outro time. Ele é reincidente? Chutou o microfone, chutou copo de água, chutou, xingou o juiz, xingou, tudo que vocês quiserem. Sampaoli, como é o nome, Zubeldia, outros técnicos falaram o que quiseram. Agora o jogador do Bahia, que foi um roubo. O que aconteceu com esses caras? Por que o Abel Ferreira? Porque o Palmeiras incomoda. Mas tudo bem. O problema é que o Palmeiras incomoda, só que a gente não tem quem represente a gente. Esse lixo de gestão, essa merda de gestão de uma presidente pífia, patética, 500 degraus abaixo do medíocre, sem criatividade, inoperante, inativa, não profissional e não qualificada para exercer o cargo que exerce. Com esse diretor patético, essa múmia chamado Anderson Barros. Só falo da parte profissional. E o outro que só sabe dar tapinha nas costas, chamado Buozzi, com um conselho de merda, de parasitas, que inclusive tem o marido da presidente do Palmeiras, que estão comprando a SAF do Vasco e colocaram o nome do filho. Como se tem idiota. Idiotas existe. Um povo predominantemente ignorante de 90%, liderados por um bandido, um condenado, um presidiário, tudo pode. E aí, ele é condenado, Abel Ferreira, por 8 jogos. Os outros não têm essas condenações. Nunca vi essa condenação por um técnico de futebol. Eu estou sendo sincero, nunca vi. Lógico, se o cara se envolveu com apostas... falando de apostas. Esse Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que é um bandido e é um condenado. Não é que ele é réu, ele é condenado. 100 mil reais de multa. Para um cara que foi condenado por manipular apostas. E as merdas dessas empresas de apostas nunca se manifestaram. Eu nunca pus 1 centavo nessas empresas. Eu quero deixar claro. Eu não sou inscrito em nenhum... mas Ronaldo, você não pode falar isso, que você precisa do patrocínio. Elas que se fodam. Estão acabando com famílias e famílias e famílias brasileiras. Vocês não veem? Vocês não têm ideia do que é isso? O vício que isso cria. Estão acabando com famílias. Eu ouso a dizer que tem gente se matando por causa disso. Eu não sei. Eu não vou falar isso. Mas eu não duvido. Bom, vamos continuar. O cara é condenado, como o Flamengo. Flamengo, a latrina, o esgoto que é essa direita. Saibam que, no caso Ninho do Urubu, ok? Que eram crianças. Ninguém foi condenado. Mas o Abel Ferreira é condenado. Só que vamos continuar mais para frente? Vamos continuar o raciocínio? Vamos ir mais fundo? Por que o Abel Ferreira, ele toda vez toma amarelo, toma isso, toma aquilo? Porque esse lixo de administração, comandado por Leila Pereira, só conflito de interesses no meu ponto de vista. E eu já falei, dei todos os argumentos do mundo. Agora vai ter o último, calma. Leila Pereira, com esse cone, esse inútil, junto com ela inútil, e junto com outro inútil,
nunca puseram a cara. E aí o Abel Ferreira, obviamente, ele é ser humano. Para mim ele está fazendo um trabalho de merda. Eu não mudo uma palavra em relação ao trabalho dele profissional. Só que, como eles não põem a cara, não vão na CBF por, na minha opinião, conflito de interesses, né, Leila Pereira? Eu sei o porquê. O cara tem que, em entrevista coletiva, falar toda vez de arbitragem, e quando ele não pode falar, e ele dá umas... Quando ele falou que agora vai funcionar o VAR na Libertadores, vocês não viram o escândalo que é essa latrina do Flamengo, o que aconteceu no jogo do Flamengo? Esse Plata tinha que ser expulso. Um gol anulado do time adversário, que não existe, com o VAR, tá lá a imagem, não existiu impedimento. Cadê esse Mauro César, esse lixo de profissional? Esse cara, que para mim não é... Outro que tinha que ser expelido do que ele faz. Vai fazer outra coisa na vida. Cara parcial, isso. Vou falar do Neymar, ele também está envolvido no Neymar. Calma. Envolvido num bom sentido. Ele colocou a opinião dele. É isso que eu quero dizer. Bom, estamos falando de Abel Ferreira. Cadê a Leila Pereira? Quantas vezes ele tem... Quantas não? Literalmente... Ele é o primeiro batalhão que tem que segurar toda a porrada, porque esse lixo de presidente, estou falando da parte profissional, lixo, para não falar outras coisas, não põe a cara, não vai à CBF. Cadê você, Leila Pereira, que você não põe a merda da cara quando o Paulinho, você já gastou 200 mil, isso você não comenta, você não vem falar. Você vem falar do dia da mulher, o dia do homem, do papagaio, o dia do cachorro, o dia do trans, o dia, não sei, do LGBT, não sei, do A ao Z, não me interessa. Tudo menos Palmeiras. Leila Pereira, para quem não sabe, as empresas dela têm que responder, não está sendo, ainda não é réu, foi chamada para depor, tem a ver com o que eu vou falar, foi chamada para depor na CPMI do INSS. Inclusive ela como presidente da empresa e na pessoa física, até onde eu sei. Não foi, blá, blá, blá. O presidente da CPMI fez acusações graves. Isso não significa que ela está sendo acusada, porque isso tem que passar. A gente sabe como não é o Brasil, porque o Brasil não é esse país. O Brasil é feito de 5, 10% de pessoas extremamente capazes, inteligentes, e que não precisam ser milionárias, mas vão buscar conhecimento, vão atrás da educação. Extremamente capazes, que investem, que fazem o tamanho desse gigante acontecer para 90% de vagabundos liderados por um bandido, um condenado, um presidiário que vive dando bolsas e bolsas. Bom, vamos lá. Ela não põe a cara. Ela precisa depor. Quem que é o presidente da CBF? Samir Chaude? Alguém já ouviu falar desse cara na vida? Nunca. Esse cara, se eu não me engano, veio de Roraima, de uma secretaria lá, que o pai dele estava envolvido com futebol, ok? E parece que ele tinha problemas também de Secretaria de Educação lá. Eu não sei quais são, não vou acusar. É só ir atrás que vão ver. Quem colocou Samir Chaude? Da onde surgiu esse nome? Alguém já ouviu falar em Gilmar Mendes? Da casa que deveria ser a casa mais importante, a maior latrina, a maior corrupção, o maior mar de lama, podridão, que é ele mesmo. Só que, da onde esse cara foi meter o bedelho dele, que não tem nada a ver com o que ele faz, que dos 11, 10 são indicados do PT, da esquerda de merda, lixo, e que foi se meter no futebol. Leila Pereira não vota, é a única que votou em Samir Chaude, tendo o dono do futebol brasileiro, Gilmar Mendes. Por que será? E ele sendo da Suprema Casa podre, mar de lama, latrina, esgoto do Brasil. Preciso falar mais alguma coisa? Será que é isso? Estou perguntando. Eu não vou acusar. É uma pergunta.
Vocês começam a entender quando se fala em conflito de interesses? O Palmeiras é o último. Se fosse decente, profissional, se ela quer comprar o Vasco com o marido, outro parasita do, como é o nome, do conselho do Palmeiras, saiam do Palmeiras, se desliguem totalmente, vão comprar o Vasco. Puseram um filho dele, o enteado dela, puseram um nome lá. Acreditem, comprem merda de quem vende merda, comprem lixo de quem vende. Aí, torcidinha, parte da torcida do Palmeiras, vocês são os lixos, uma merda de torcida. Agora vocês estão entendendo. Quando me xingam, volta e meia me xingam. Pode me xingar. Só que eu tenho opinião formada, eu tenho convicção. Eu não vou com os outros. Eu não vou pegar um cara que pula da ponte, eu vou atrás pula da ponte. Tá? Eu não vou fazer isso. Parabéns aí, imprensinha, parabéns, youtuberzinhos, mídias sociazinhas que enaltecem a bilionária, trilionária, né, Bruno Vicari? A doutora. Tem uma charge muito legal que eu vi saiu no Face. Para os mais novos talvez não vão conhecer. A história do Pinóquio. O Gepeto era quem construiu um boneco de pau, chamado Pinóquio, que teve vida. E cada vez que ele mentia, o nariz crescia. E aí tem a foto do Gepeto, pintando o cabelo do Pinóquio, o boneco de pau. E aí tem a fala dele. Vou chamar você de jornalismo brasileiro. Sensacional. Só que você tem que incluir, Gepeto, mídias sociaisinhas, youtuberzinhos, porque a guerra pelo like, a guerra, né? Então é isso. Então, o que eu vou falar? Queria falar uma coisa. Neymar, eu vou defender o Neymar. Depois, para mim o Neymar nunca é depois do Barcelona nunca foi jogador de futebol. Para mim é uma enganação. Ah, mas ele podia ter sido, eu não sei se ia ser uma enganação. Ele fez escolhas na vida dele. Parte pessoal dele, vocês sabem que eu não me meto. O Neymar teve um jogo aí que saiu, falou que alguma coisa assim que o juiz estava de Chico, não sei o quê. É uma expressão usada, era usada, porque todo mundo usou essa expressão na vida, não vem falar. E para quando, em relação à mulher estar de Chico. Aí veio Paulo Nunes, que decepção, os esquerdistas de merda. Paulo Nunes, aquela repórter não, acho que é comentarista da Rede Globo, olha que nível chegou a Rede Globo, que teve um entreveiro com o presidente do Flamengo, Rizek, e tinha mais um, eu não me lembro quem era o quarto. Falando que o Neymar era um absurdo que ele falou, blá, 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 blá. Por causa da mulher. Vou fazer uma pergunta para vocês. Neymar não falou absolutamente nada de mal. Não fez alusão à mulher a isso, a mulher é isso, é aquilo, de maneira nenhuma. Esse bandido, esse condenado, esse presidiário falou, verbalizou que o futebol brasileiro, a violência contra a mulher, e que no futebol brasileiro, quando o Corinthians perde, ou quando o time perde, a violência aumenta, e ele fala, não, mas o corintiano, como se pudesse bater na mulher. Brincando, mas falando. O corintiano pode. Esse cara foi preso. Esse cara é preso por antissemitismo. Esse bandido, esse lixo, essa escória. Eu não desejo a morte para um cara desse. Eu gostaria que pusesse ele no meio do Irã. Ou no meio de Gaza. Para ele ir lá pregar, para ele ir lá fazer palanque político. Político não, né? Palanque de podridão, de latrina. Aconteceu alguma coisa com ele? E aí o Mauro César, o pilhado, isso eu vi esse recorte. O pilhado desce o cacete nesses caras. Eu discordo totalmente de você.
Porque se você se acha polêmico, para mim você é um menos mil, cara. Você não é nada na fila do pão. Você, inclusive, no teu meio, que deve... É só ver o que as pessoas falam de você. Talvez isso que te segure. Porque a Jovem Pan é uma rádio de flamenguistas. Você está na UOL, você tem o seu canal, não sei que você tem... Logo mais você pode não ter nada, amigão. Você vai ter que fazer outra coisa na vida. Pela parcialidade, por ser, né, honestidade no sentido não de dinheiro, né? Você vai falar, eu tenho minha opinião, tá ótimo. Quando eu falo, não é honestidade, desculpa, sinceridade. Você é um cara que fala uma coisa em relação ao Flamengo, mas quando é alguma coisa diferente ao Flamengo, você fala outra. E já está provado várias vezes. Várias vezes. Essa é a imprensa, essa é a maioria. Porque tem, na minha opinião, tem 6, 7 pessoas, não canais. Canal não dou crédito para ninguém. Que eu escuto porque ainda tem crédito. Para mim. Minha opinião. Cada um tem os seus. Ainda continuam falando do Paulinho, que vai voltar, vai voltar, vai voltar. É cara que precisa de like. É cara que precisa de like. 200 milhões. Aí, Leila Pereira, não vai pôr a sua cara? Como você nunca pôs, não vai pôr, né? Você não vai lá na CBF, bater na porta da CBF forte, para falar alto, isso da mulher, do homem, do carneiro, do cachorro, do papagaio, do trans, do disso, do daquilo. Você fala alto. Palmeiras, cordeirinha. Pessoa bem calminha, não pode. Nós somos exemplo. Exemplo de presidente, para mim, passou longe de você. Para mim, você não é nada. Nada. Você é um negativo para mim. Falei para vocês que eu queria falar o negócio da bolsas. Bolsa Família. Saiu na UOL, eu não vou ler a matéria. Tá na UOL, tá? Ou vocês podem chamar. Ex-preso que recebe Bolsa Família compra empresas com 177 milhões de dívida. Calma, vou explicar para vocês. Existem, para quem não sabe, gente que compra empresas falidas, fudidas, com dívidas, tentam reerguer essas empresas e vendem por mais. Até aí, ok. Faz parte. Caras que renegociam dívida, blá, 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 deixam a empresa redondinha, em todos os sentidos, e vendem essa empresa. Um cara que vive de Bolsa Família, tá aqui, ex-preso que recebe Bolsa Família. Ele pode ter inteligência para isso, eu não discuto, eu não menosprezo. Mas ele recebe Bolsa Família e compra a empresa, que muitas vezes você não põe dinheiro. Vai dar participação, isso, aquilo. Acho que não, né? Não casa, né? Tá aí os vagabundos de plantão. Preciso falar mais alguma coisa? Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa 1 centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Eu agradeço. Ótima sexta-feira a todos.